Com essa queda na expectativa do IPCA, o patamar da inflação segue elevado, você sabe, muito acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. E sobre isso converso agora com Solange Srur, que é diretora de macroeconomia do UBS e colunista aqui do CNN Money, que eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Solange. Boa tarde, prazer meu. Solange, queria começar pelo começo. Primeiro, apesar desse arrefecimento pela quinta semana seguida, IPCA ainda muito acima do teto da meta definido pelo CME e, inclusive, com uma perspectiva, né, a gente acompanhou essa coletiva de imprensa do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao lado de Diogo Guilhem, que é diretor de macroeconomia. Diretor de macroeconomia é você, diretor de política econômica do Banco Central. Eu queria entender, exatamente em meio a essa expectativa, o que o Banco Central deve fazer ou não há mais remédio por meio de política monetária e essa resposta não passa, portanto, pela taxa de juros? Olha, o Banco Central está sendo muito focal em dizer que expectativas nos patamares atuais, né, principalmente as expectativas mais de médio e longo prazo, são inconsistentes com a meta de inflação. Então, por mais que a expectativa de inflação desse ano esteja caindo, o Banco Central está muito preocupado com a convergência da inflação ao longo do tempo, né, principalmente em 2026, para perto de 3%, que é a meta. Então, vem colocando um discurso bastante conservador, o discurso de que as taxas de juros vão precisar ficar elevadas por um período prolongado para fazer essa convergência. Dito isso, né, o Banco Central está sendo, de uma certa forma, ajudado. O cenário de inflação no Brasil tem se tornado mais benigno, principalmente para esse ano. A gente viu aí nas expectativas focos caindo, e grande parte disso é explicado por uma valorização do real, né, que a gente vem comentando aqui, que é um movimento de dólar mais fraco no mundo inteiro, tem favorecido o Brasil, e isso tem jogado as expectativas de inflação para baixo desse ano. Em algum momento, acredito eu, que vão começar a impactar também a inflação de médio e longo prazo. Então, apesar de a gente ter uma economia ainda bastante aquecida, com a inflação esperada bastante longe da meta, no curto prazo há um fator benéfico para o Brasil, que é a apreciação do câmbio, que tem um impacto muito rápido, direto, nas projeções de inflação desse ano, e em algum momento vai acabar, até mesmo por uma inércia menor, afetando as expectativas de inflação para frente. Solange, era exatamente sobre esses fundamentos a respeito do comportamento do câmbio que eu queria conversar com vocês, porque o Banco Central revisa também, né, as suas projeções para o dólar no final desse ano de 5,72 para 5,70, né, das suas medianas de projeção de câmbio. Eu queria entender exatamente, primeiro, esse impacto do ponto de vista desse alívio inflacionário, mas também tentar entender o quanto isso não pode afetar a inflação dos alimentos, porque a gente viu exatamente essa convergência, essa divergência de acordo com os últimos dados, né? A gente teve um arrefecimento, por exemplo, do preço de alimentos, ali com uma variação negativa de 0,02, praticamente estabilidade, mas teve uma pressão inflacionária mais significativa da energia. E eu queria entender, com o câmbio mais apreciado, o real mais apreciado em relação ao dólar, principalmente como é que ficam, principalmente o agronegócio e o comportamento do preço dos alimentos aqui no Brasil? É bem mais favorável. Quando você tem um câmbio apreciado, isso ajuda diretamente o preço de alimentos e, inclusive, né, mais importante até, de toda a cadeia industrializada, né? Então, o que a gente está vendo nos números de inflação corrente, os números mais de curto prazo, é um comportamento muito mais benigno, tanto da alimentação quanto dos bens industrializados. Eu acho que esse é o grande fator, de uma certa forma, surpresa, né, que a gente teve esse ano. Ninguém esperava um dólar fraco no mundo, muito pelo contrário, né? A expectativa antes dos primeiros anúncios do governo Trump era de que a administração americana traria medidas que seriam muito mais pró-dólar, né, dólar forte, e é essa surpresa que está fazendo o Focus ir para baixo, principalmente esse ano. E pelo que vocês mostraram aí, nessa projeção de 5,70 do mercado, ela vai continuar caindo, porque a gente está com dólar hoje, né, entre 5,42 e 5,45,
E está num patamar aí abaixo de 5,50 por um certo tempo. A expectativa é de que esse dólar pode continuar fraco, principalmente se a gente tiver um adiamento, né, dos prazos que o Trump está colocando para fechar acordos tarifários com diversos países, né, uma expectativa de que esse pacote de impostos passe no Congresso americano. Então, acredito eu que o Focus vai continuar tendo esse movimento de queda de expectativa de câmbio, vai puxar a expectativa de inflação para baixo, né? Como eu disse, acho que para os diversos prazos. E, em último, a gente deve ver essa expectativa de Selic do Focus também caindo, né? Alguma coisa esse ano, mas principalmente para o ano que vem. Se não fosse uma atividade doméstica no Brasil ainda tão resiliente, acho que esse movimento de queda de inflação, expectativa de inflação e de Selic já estaria até mais forte, a despeito do discurso bastante duro do Banco Central. Era exatamente sobre esse ponto que eu queria conversar com você, Solange, a respeito dessa resiliência da atividade econômica brasileira, apesar de uma taxa de juros muito restritiva, né, de 15%. Queria entender o que explica essa resistência da força da economia brasileira, com inclusive revisões para cima, né, das projeções de fechamento, de encerramento do resultado do PIB para esse ano. Eu queria entender se isso se baseia, basicamente, a gente pode né, atribuir a essas políticas de crédito, de fomento por parte do governo federal, ou tem outros elementos que eu acho que, né, que você acha que possam ser tangíveis do ponto de vista dessas expectativas? Acho que tem dois elementos aqui, os dois estão relacionados à política fiscal. De um lado, você ainda tem um volume muito alto de transferências, o impulso fiscal via gasto, via renda, ainda é muito elevado, é menos elevado do que ele foi nos 2 últimos anos, mas ainda é um impulso fiscal positivo, então ele traz mais demanda, principalmente consumo, e agora a gente está vendo um início, né, de um aumento do crédito subsidiado, né, via diversos programas que estão sendo anunciados, uma participação mais ativa, inclusive, do BNDES. Então, você vai ter setores no Brasil que vão estar descorrelacionados com crédito descorrelacionado da taxa de curto prazo Selic, com uma taxa subsidiada. Então, seja por transferências diretas, seja por crédito subsidiado, a gente vai ter uma demanda mais estimulada. Então, apesar da taxa de juro que é afetada pela política monetária diretamente está muito elevada, né, a gente tem esses dois outros contrapesos, né, que acabam tirando a eficácia da política monetária, né? A gente já poderia estar trabalhando com uma atividade mais morna, menos aquecida, desacelerando mais e com uma inflação mais baixa, né, e pensando em uma Selic menor. Acho que toda essa resiliência da economia brasileira não vem do nada. E é isso, inclusive, que o Banco Central tem chamado a atenção, né? Essa harmonização das políticas monetárias e fiscais ainda não estão em pleno vapor, mas o Brasil está nesse interregno benigno aqui de um ambiente internacional mais favorável para emergentes. Exatamente, na Solange, a gente viu pelo menos essa melhora dos índices, né, muito baseados em movimentos que são pautados principalmente pela política econômica dos Estados Unidos e, evidentemente, também toda a movimentação da economia global como um todo. Mas parando para pensar um pouquinho no nosso risco fiscal. Isso porque a gente está acompanhando esse imbróglio envolvendo a publicação, derrubada, alternativa, judicialização do decreto do IOF, e ainda não se responde como é que o governo federal vai fechar as contas esse ano. A gente tinha, né, pelo menos essa previsão com essa elevação da alíquota do IOF, o governo tinha uma previsão de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais ali a mais para conseguir fechar as contas nesse ano, cumprir a meta fiscal. Como é que está esse cenário hoje, na percepção do mercado em relação ao risco fiscal do país e essa perspectiva de que a gente consiga fechar as contas não só esse ano, mas também no ano que vem?
Então, é um pouco, parece contraditório, porque o mercado está muito preocupado com o risco fiscal. O risco fiscal tem aumentado significantemente, né? O episódio do IOF, depois a outra MP, tudo isso está mostrando o quê? Está mostrando que não há espaço mais no Brasil político para se aumentar imposto sem uma agenda de corte de gasto. E não há, ambiente político para corte de gastos também, tanto do executivo quanto do legislativo. Então, a gente está numa encruzilhada. A gente sabe que as contas fiscais, esse ano, até podem fechar muito próximo das projeções do governo, porque vão ter fatores extraordinários novamente. Mas, quando a gente pensa em 2026, o buraco é muito grande, né? Se a gente não tiver realmente um corte de despesa, se a gente não tiver um aumento significante de imposto. Então, as metas do arcabouço para 26 e 27 não são viáveis. Dito isso, né, a gente só vê o mercado melhorar. Né? Eu acabei de falar, o câmbio aprecia, as taxas de juros estão fechando, ou seja, estão caindo, a bolsa está subindo. Então, assim, tem um drive, tem um motor aí internacional muito forte, né, de otimismo de mais otimismo com emergente, ou com diversificação de portfólios. E eu diria que há um começo também do mercado começar a operar numa perspectiva mais longa. Sabe que o fiscal em 2026 muito provavelmente não vai ser cumprido, talvez a gente tenha uma mudança da própria regra fiscal, mas já está de olho no pós-26, né, na probabilidade de você ter alguma mudança de política econômica, quem quer que ganhe a eleição, porque realmente do jeito que está, a gente está mais ou menos sem regra fiscal crível, e então está muito olhando o 2026, né, nesse horizonte mais de médio prazo, que na minha visão só é permitido porque o ambiente internacional está muito favorável. Né? Se o ambiente internacional fosse menos favorável para emergentes, se a gente estivesse numa situação de dólar forte, né? Se ninguém estivesse falando de diversificação de portfólios no mundo, é claro que no mercado local não estaria adiando os problemas que a gente está vendo, que estão ficando cada vez mais fortes, né? E mais evidentes para pós-26. A gente já estaria antecipando isso. Então, a gente está sendo, de uma certa forma, beneficiado pelo ambiente internacional, mas negligente no sentido de empurrar para frente, né, a expressão do que é o problema fiscal do Brasil de médio prazo. Era só fazer o dever de casa, né, Solange? Que aí estava tudo lindo, o fiscal arrumado, o cenário externo também completamente favorável para a gente. Era só arrumar as contas, poxa vida, e cortar um gastinho aqui, outro lá. Tive o prazer de conversar aqui com Solange Surur, que é a diretora de macroeconomia do UBS e colunista do CNN Money. Muito obrigado, Solange. Obrigada a você.